Bom dia, graça e paz. O tempo está passando rápido, né? Mais um domingo estamos aqui e devemos ser gratos, né? Porque o Senhor tem nos cuidado a cada dia. Então é motivo de louvarmos a Deus e dar um bom dia com muita alegria. Bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos estar estudando hoje a quinta lição, que tem como título, né, Mudando as atitudes negativas. Tantas coisas precisamos mudar, né? E as atitudes, quando elas não são umas atitudes, vamos dizer assim, certeira, com fé, com esperança, positivamente, as atitudes negativas trazem muitos problemas para a família, para a pessoa em si, para o meio onde ela está inserida, traz angústia, traz até desgraça. E nós vamos estar então estudando o texto bíblico básico que está em Filipenses 4, do 8 ao 13 e Abacuque 3, do 17 ao 18. Mas antes vamos orar? Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te engrandecemos, agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia. E Pai, nós queremos que através dessa lição tu venha falar conosco. Que teu Espírito Santo venha nos instruir, Senhor, a andarmos como tu andou. Aqui está falando muito sobre mente, sobre pensamentos. E a tua palavra diz que nós devemos ter a mente de Cristo, Senhor. Que nós verdadeiramente venhamos, Senhor, ter a tua mente, Senhor. Pai, que a nossa mente esteja cheia de esperança, de fé, de alegria, Senhor, da certeza, Senhor. Oh, Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti. Fala com cada um de nós, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então vamos ler Filipenses 4, do verso 8 ao 13. Vamos lá? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha do que é que nós temos que pensar e de que maneira. O 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tenhais lembrado, mas não tenhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abacuque 3, 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas não sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se vocês prestarem atenção, Abacuque, essa semana é a terceira vez que estamos, falando sobre esses versículos. Foi falado quinta-feira na ministração, na vigília e hoje na escola dominical. Então eu creio que o Senhor está falando conosco, amém? O textuário. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Salmo 31, 14. Objetivos da lição. Primeiro, entender que precisa mudar certas atitudes. Nós precisamos entender que tem certas atitudes que nós precisamos mudar. E isso deve ser uma constante em nossa vida. Porque nós vamos cada dia aprendendo mais e mais, crescendo mais e mais. Compreender que os pensamentos negativos provocam derrota. Quando nós não temos a mente firme em Cristo,
os nossos pensamentos são deturbados, eles trazem muita derrota para a nossa vida, muita angústia. Então nós precisamos cuidar com nossos pensamentos. Confiar em Deus para que Ele mude o mal em bem, né? Então, quando confiamos em Deus, há transformação. Então, precisamos confiar em Deus. Vamos para o comentário? A palavra introdutória, olha o que fala. Para algumas pessoas, a palavra favorita é crise. Acredito que a família, o casamento, o ensino, até a igreja estão em crise. Fala-se tanto em crise que a maioria perde a fé nas instituições e o pior em si mesmo. Por incrível que pareça, alguns perderam a fé no poder transformador da palavra de Deus. Muitos têm perdido a fé naquilo que Deus faz, naquilo que só Deus faz. Eu posso até entender, meus amados, que nós passamos por crise. Isso é real. Mas como Paulo disse, ele sabe passar por toda situação. Ele pode tudo, né? Passar por todas as situações, crendo, né, que Jesus está com ele e é Deus que fortalece ele e ele sai vitorioso de cada situação. Muitos perderam a visão do Cristo vitorioso, daquele que nem o mundo, nem a morte, nem o inferno puderam vencer. Ao perderem a fé, a esperança e a visão no ressurreto, eles se tornaram eternos negativistas, achando que o mundo não tem mais jeito, né? Muitas pessoas não acreditam nesse poder transformador de Cristo, acham que tem situações que não tem jeito, como se Deus não fosse possível para Deus transformar aquela situação ou aquela pessoa. Então, muitos realmente perderam a fé. E o que é o negativismo? Vamos lá. Negativismo é a qualidade daquele que tem um espírito de negação sistemática. Quem sofre desse mal só enxerga o lado ruim das coisas. Não acredita que para todo problema existe uma solução. Duvida de tudo, está sempre pagando para ver, tornou-se cético, quer dizer, duvida de tudo, não acredita em mais nada e sofre de desesperança crônica. Amados, existe o negativismo e existe a realidade, são duas coisas. Ninguém está aqui chamando ninguém para ser um lunático, né? Viver num mundo cor-de-rosa. Mas quando você começa a viver de uma maneira que perdeu a esperança, você vai acarretar para você ou para o ambiente onde você está muitos problemas. Você se torna incrédulo, cético, não acredita em mais nada, não acredita que pode haver uma solução para o problema. Aqui fala, ó, essa questão do espírito de negação sistemática. Uma pessoa que ela é sistemática é como se ela vivesse no automático. É isso que podemos dizer, no automático. Ela já tem definida um conjunto de regras a ser seguida. Como ela acha que deve ser, ela não dá oportunidade para novas conquistas ou mesmo mudança. Ela segue aquele caminho sem observar as outras oportunidades que tem, né, ao alcance dela. E mesmo realidades ao seu redor, ao seu alcance. Portanto, quando se trata da negação de tudo, ela perde oportunidades e não vê o sobrenatural de Deus. A pessoa perde as oportunidades que Deus coloca ao alcance dela. E ela deixa de viver o sobrenatural de Deus. Quando é o caso inverso, vamos dizer, é no entusiasmo, né, aflorado, fora de controle, ela perde a realidade e corre o risco de repente, né, perder a prudência, a observância da palavra e o vigiar. Por isso que o crente ele tem que ter um equilíbrio, né? Ele precisa ser equilibrado. Ele sabe que ele sempre tem novas oportunidades. E ele sabe que, vamos dizer assim, ele não pode também viver no mundo da lua, porque ele sabe em quem tem crido e ele tem a palavra de Deus que orienta a seguir. Amém?
É lindo, né? Ó, diante da adversidade, as pessoas maduras, né? Elas reconhecem suas falhas, assumem responsabilidade e tomam novos rumos para que os problemas se resolvam e as dificuldades não se repitam. O pessimismo só faz piorar o estado de espírito do ser humano. Então, as pessoas, né, que elas têm maturidade, a primeira coisa que elas fazem é reconhecer os seus erros. E aí entra ali que nós falamos no começo, é preciso mudar de atitude, né? Precisamos entender que tem momento que precisamos mudar de atitude. Só uma pessoa madura entende isso, né? E ela não aponta a causa desse problema que ela está enfrentando, ou essa crise que ela está passando, como culpando outras pessoas ou situações. Ela assume que tem coisas que ela é que precisa mudar de atitude, ok? Vamos lá, 1.1. Atitude contrária à palavra de Deus. Olha o que fala. Paulo tinha todos os motivos para sentir-se péssimo. Quem conhece a história de Paulo sabe disso, né? Passou necessidade, foi humilhado, padeceu fome, experimentou todo tipo de circunstâncias adversas, mas mesmo assim afirmou que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, anunciando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, nessa caminhada nós vamos passar por todos tipos de circunstâncias, adversas ou não adversas. E nós precisamos aprender a passar por elas contente, sabendo que podemos passar por qualquer situação, que podemos passar por ela porque tem alguém que nos fortalece. Por isso que quinta-feira, Paulo, né, na ministração, alegrai-vos sempre. Aqui, né, Abacuque falando, né, do júbilo, da alegria, mesmo que tenha que passar por certa situação. Essa é a verdadeira mente de Cristo que nós devemos ter. Paulo, ele ainda fala, né? Ele enfrentou grandes provações e ele continuava a pregar. Ele não desistia. Essa é uma característica da pessoa que tem a mente de Cristo, que ela não pensa negativamente. Ela não desiste diante da situação. Ela continua. E olha o que ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 4,19. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento, esperança, certeza. E a prova das coisas que não se vê, mesmo que eu não esteja vendo, eu sei que vou conseguir. Tá? Aí está lá em Hebreu 11:1. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe quem? A Deus. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Deus é real. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã melhor. E que é galardoador dos que o buscam, daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Só esses versículos aqui já dava de completar a lição. É verdade que Cristo disse que no mundo teríamos aflição. Cristo nunca nos negou dos momentos adversos que teríamos que passar. Mas no mesmo verso ele ordena: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Né? Aqui, ó, e aí Paulo ainda diz aqui, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então nada, nenhuma crise, nenhuma situação adversa vai nos separar do amor de Deus. Isso é não ter pensamento negativo. Isso é crer, tá? E nós precisamos crer. Paulo aqui ele está querendo dizer que sempre há algo melhor, teremos algo melhor a alcançar, algo melhor está ao nosso alcance. Jeremias, o profeta, afirma que o desânimo é fruto da ausência do Consolador no coração humano. Se a alegria do Senhor é a nossa força, é o que dá-nos força para prosseguir, o desânimo realmente é a ausência do Consolador no coração humano. Porque se eu não tenho
né? Essa alegria, essa força que vem de Deus, que me dá força para continuar, eu vou viver desanimado, não é? É bem isso. 1.1. Uma boa fórmula, 1.1 fala sobre equilibrando os pensamentos. Uma boa forma para livrar-se do negativismo é se imaginar a mente como uma balança. Vocês conhecem aquelas balanças antigas, né? Com 2 pratos. De um lado estão os pensamentos positivos e do outro lado os negativos. Quando os negativos pesam mais que os positivos, deve-se colocar no outro prato da balança pensamentos positivos. Equilibrar sempre os pensamentos de maneira que o prato de pensamentos positivos seja sempre mais pesado. Afirme sempre que a graça de Deus você está apto a superar qualquer situação e ser um vencedor. Então, amados, quando vêm os pensamentos ruins, as setas do inimigo mesmo, nós temos uma solução, nós temos um conselho na Bíblia que é o seguinte: quero trazer à memória tudo que me traz esperança. Então, traga à memória aquilo que traz esperança, né? E isso vai fazer você sair vitorioso da situação. Quando fala aqui de pensamentos negativos e pensamentos positivos, eu sempre digo, temos que ter cuidado, porque nem todo pensamento positivo vem de Deus. Eu posso me posicionar positivamente, eu nem gosto muito dessa questão, para o mal. Eu posso colocar todas as minhas forças, fazer conforme a minha vontade, como eu quero, para um objetivo que não agrada e nem glorifica o nome de Deus. Então nós precisamos estar com nossos pensamentos em Deus, com esperança, com fé, confiança naquilo pela qual a palavra de Deus nos orienta, né, a viver, da maneira que nos manda, com pureza no coração. Então nós precisamos saber que o nosso pensamento positivo está sendo direcionado para quê? A confiança na verdade de Deus é a melhor proteção contra o quê? As mentiras de Satanás. Porque muitos dos pensamentos ruins que vêm em nossa mente são mentiras. São coisas que querem fazer nós ficarmos paralisados, não prosseguimos. Então, a confiança em Deus é a melhor arma contra essas mentiras. Ponto 2, vamos lá. Cuidado da autoestima. A falta de cuidar da autoestima pode causar transtorno sério no indivíduo, levando a viver uma vida de fracasso e derrotas. Então, nós vamos ver que a autoestima é a avaliação do que se faz de si mesmo. A avaliação que eu faço de mim mesma, seria isso. É o grau de crença, respeito e confiança que a pessoa deposita em si. E muitas pessoas, elas sofrem com problema de autoestima porque elas vão sobrecarregando-se de fracassos, de pensamentos que não são bons, em virtude de pessoas ao nosso redor, situações que vão duvidando do nosso talento, não acreditam no nosso potencial, né? Às vezes são alvos de fofoca, de perseguição, discriminação. E quando as pessoas focam seus pensamentos nessas críticas, nessas acusações, vamos dizer assim, nessa perseguição, ela tem a tendência a se sentir frustrada, né? Baixa a sua autoestima. Por isso que nós não temos que estar olhando para esses fantasmas, né? Que estão lá dentro de nós, no nosso interior. E nós precisamos enfrentar isso. E não ter medo de enfrentar essas situações. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que a gente ouve. Por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus o tempo todo. Filho, vai, você vai conseguir. Eu estou com você, eu não vou lhe abandonar. E isso é muito perigoso porque às vezes isso acontece dentro dos lares. Os pais para os filhos, né? O amigo, um tio. Às vezes a maior parte desses problemas começa lá dentro dos nossos lares. 2.1. Remédio para curar esse mal.
Certa vez o salmista encontrava-se oprimido e dizia, olha, o salmista encontrava-se oprimido. Todos nós passamos por essas crises. Por que está abatido a minha alma e por que te perturba em mim? Olha que interessante, ele se autoavaliou e ele viu que ele estava abatido, porque muitas vezes a gente está com esse abatimento e a gente não quer enfrentar os medos que estão dentro de nós. Isso é pior. E ele, num lance de esperança, ele mesmo encontrou o remédio eficaz. Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então a nossa esperança está em Deus. A solução é esperar em Deus e confiar em Deus. Achegar-se a Deus e crer em Jesus protege as pessoas da apatia, desesperança ou depressão diante das dificuldades. Então, sempre que enfrentamos essa dificuldade, o caminho certo a tomar é chegarmos mais perto de Deus. Ok? Aqui fala, ó. A esperança é uma forte expectativa de que, em geral, tudo vai dar certo na vida, apesar dos reveses e frustrações. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes, dar certo é não ser aquilo que eu estou esperando, mas aquilo que Deus tem para mim. É uma atitude que fortalece as pessoas, que lhe capacita a chegar a lugares e posições que elas nunca chegariam sem acreditar. É a capacidade de seguir em frente diante da derrota. Seguir em frente diante da derrota. Todos nós passamos por derrota, que nos traz aprendizado, crescimento. O que nós não podemos é parar, seguir em frente, tente outra vez. É preciso cultivar a esperança e manter comunhão com Ele. Acreditar que pode transformar a rotina negativa em uma vida extraordinária. A fé transforma e produz saúde tanto física como emocional. Amados, tudo isso, se não houver uma transformação de mente, se nós não vivemos de fé em fé, nós seremos afetados tanto na nossa saúde física como emocional. Todo mundo sabe disso. É a fé e não o negativismo que capacita o crente a vencer o mal. A confiança em Deus, a fé. Vamos lá, o apóstolo Paulo recomenda aos crentes, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tudo posto naquele que me fortalece. 3. Posição correta para deixar o negativismo. Existe meio para que se deixe a posição negativa e se tome algumas medidas para enfrentar a vida de modo positivo. De modo que tenhamos esperança, certeza, fé, tá? Não é esse positivismo barato que se vende aí, como eles dizem, a palavra tem poder, a palavra de Deus tem poder. Então eu digo hoje, eu vou ser milionário e amanhã eu espero ser milionário. Se eu não trabalhar, se eu não estudar, se eu não me esforçar, se eu não enfrentar a crise, nunca eu vou ser. Né? Então tem um positivismo aí que parece assim que você se concentra e vai acontecer. Não é isso. 3.1. Olhar as coisas de modo diferente. Nós precisamos olhar as coisas de modo diferente, de um modo que pode ser transformada aquela situação. Quem vê o positivismo não vive assustado com o negativismo. Quem vê as coisas de modo diferente, né? Quem anda, né, de fé em fé. Quantas pessoas vivem constantemente oprimidas por pensamentos negativos sem perceberem que pode viver um profundo conforto e segurança? A confiança em Deus nos traz descanso, conforto e segurança. Mais do que problema, enxergue as soluções. Para tudo, meus amados, para tudo existe uma solução. Para tudo. Nas grandes crises da vida, quando os homens só veem dificuldade, Deus sempre diz para aqueles que creem que existe uma saída. É necessário encher a mente com pensamentos de fé. Ter fé, confiança. O negativismo não resiste a quem tem a mente de Cristo. O medo não resiste. Porque o negativismo é o medo de tentar, é o medo de avançar. Os temores, em sua maioria, não passam de ilusões da mente ou manifestações provindas de insinuações diabólicas. É o que eu falei ali, né? Que
Satanás vem com as suas mentiras e muitas vezes nós acreditamos nessas mentiras e não acreditamos na palavra de Deus. Então, o crente deve desafiar e enfrentar os temores, então verá que eles não causarão mal algum. De nada adianta conhecer a verdade se não se acredita que ela funciona. Muitos vão viver uma vida vitoriosa, e isso é real, porque creem mais na mentira do que na verdade. Muitos não vão viver uma vida vitoriosa, porque vão estar acreditando nas mentiras, né? Que o medo fica colocando essas mentiras em nossa mente e deixam de crer na palavra. É prejudicial ficar com os olhos fixos no tamanho do problema, nas situações negativas. É preciso vislumbrar a vitória, ter fé que vai alcançar aquilo que Deus já prometeu. Amados, vocês lembram Davi? Davi, ele não viu o gigante, o tamanho do gigante. Ele não viu isso como uma ameaça para ele, não. Porque Davi estava diante do grande eu sou, do grande Deus que ele cria. E é assim que nós temos que crer. Nós não temos que ver como ameaça porque nós estamos com Deus que nós cremos que é o grande eu sou. 3.2. Enfatizar pensamentos positivos. Quando o negativismo quiser tomar conta das palavras, dos pensamentos e atitudes, o crente deve agarrar-se à maior de todas a realidade. Não estou sozinho. Cristo prometeu estar conosco até a consumação do século, né? Então nós temos que crer, né? Que Deus tem sempre algo melhor para nós. É repetir as palavras do salmista com um toque de fé. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso é fé. Deus está sempre presente. A confiança ajuda o crente a dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa fazer o homem. Isso é fé. E nessa palavra é que nós temos que acreditar. Não é nas mentiras. É nessas palavras. Cristo prometeu estar com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê na palavra de Deus? Para vencer o negativismo, todas as demais agruras da vida e até mesmo o mundo, a arma não é outra senão a fé. Está cheio da palavra de Deus e crê na palavra de Deus que ela é real, que ela é verdadeira, que ela é viva. 3.3. Mostrar ousadia diante da situação negativa, diante das adversidades, né? Pode ter certeza, não basta disciplina, trabalho duro e planejamento. Mesmo não basta ser um sistemático, né? Criar suas próprias regras. É preciso controlar os nervos, o estado de espírito, e aqui entra muito o fruto do espírito, né? Longanimidade, paciência, domínio próprio, ter coragem, apesar do medo. Todos nós temos momentos na vida que sentimos medo. Nós somos humanos, mas é ter coragem para enfrentar, isso que é necessário. Acreditar no obstante da dúvida. Manter os olhos fixos na vitória, a despeito dos contratempos. Ousar, não importa a oposição. Para conseguir esse tipo de pensar, é preciso proteger a mente dos pensamentos negativos, usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que eu disse, acreditar na palavra de Deus. Você crê? Eu faço de novo essa pergunta. Então, seja otimista, quer dizer, traga à memória tudo que traz esperança. Creia que algumas coisas podem ser feitas, vale a pena lutar. Uma pequena porção de fé é suficiente para encher a vida de sementes revolucionárias que pode transformar a situação. Nós vamos ver isso muito na vida de Davi. Não estou afirmando que a vitória será fácil, não. Para eu ter uma vitória, eu preciso lutar. Mas também ninguém pode assegurar que a fé é sinônimo de sofrimento. Eu posso passar por esses problemas como Paulo e Silas ali na prisão, né? Como o próprio Abacuque, né, o profeta. Embora o processo não traga com ele a garantia de constante comodidade, a recompensa é muito maior do que os contratempos.
Então eu não vou ter a vida assim num palacete, não é que não vou ter problema, não é que não vou enfrentar crises na vida, não, não é isso. Mas eu vou ter uma recompensa sempre maior depois da luta, depois da crise. Isso que traz vigor para nós. Não se esqueça de que você não está vivo por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida, pois Deus tem planos para a vida de cada cristão. Certamente, confiante no seu poder e nas suas promessas, o crente alcançará a vitória, porque não desfaleceu nem se acovardou. Então, nós não podemos ter medo e nem nos acovardar. O céu, ele não é dos covardes, é daqueles que lutam, é daqueles que vão à guerra, é daqueles que acreditam. 3.3.1 Exercitando a confiança. Confiança é a capacidade de enfrentar as dificuldades, apesar da dúvida, a habilidade de afirmar que o bem é mais poderoso do que o mal, a competência de aprender com os erros, isso é muito interessante, aprender com os erros, não voltar a cometer os mesmos erros, de celebrar as tentativas bem-sucedidas, de resistir ante as forças contrárias, continuar firme, confiando, desenvolver a confiança tanto em Deus como em si mesmo é um passo decisivo. Então, crê que sempre Deus está contigo. Confiar e descansar sem ter medo. Quando nós confiamos, nós podemos descansar. 3.3.2 Guardando a mente daquilo que é mal. O apóstolo Paulo recomenda aos crentes pensarem no que é bom, a ocupar a mente com pensamentos nas virtudes que fazem parte do fruto do Espírito. Vamos lá para Gálatas 5, 22 ou 23, leiam. Dá lugar à prática desses bons pensamentos, que é justiça, a verdade, pureza, boa fama e muitos outros, outras virtudes. Vamos lá. 3.3.3 Mudando os pensamentos. Quando maus pensamentos afloram, é preciso desfazê-lo, colocando bons pensamentos no lugar deles. É aquilo que a gente fala direto, trazer a memória, o que traz esperança. É justamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Os bons pensamentos trarão a paz e inundará o coração. Eu sempre digo, os bons olhos. Olhe as coisas com bons olhos. Naquilo que se pensa é que vai repousar a fé. Os pensamentos podem impulsionar o crente para a vitória ou encarcerá-lo na derrota. Pode libertar as emoções para a alegria ou amarrá-lo em estado de dor e autopiedade. Isso é muito triste quando a pessoa entra no estado de autopiedade. Dor, só acontece comigo. Muitas pessoas aprenderam ensinos errados e por causa deles continuam a viver equivocados. Nós erramos, aprendemos coisas erradas que depois nós vimos que não era bem assim. Temos que ter a humildade e a vontade de mudar. Agarram-se tão fortemente ao que acreditam ser verdade que não admite a possibilidade de estar enganados. Existem momentos que é preciso mudar. Faz bem, quando a gente vê que estamos num caminho que não é o certo, tá? 3.4 Reter os pensamentos na vitória. Como sempre eu digo, não é ser alienado, mas é viver de fé em fé, é crer naquilo que eu não estou vendo, no impossível de Deus para mim. O profeta Abacuque viveu em tempos muito difíceis. Ele enfrentou o problema do sofrimento dos justos. Questionou o fato de Deus silenciar quando os homens injustos vitoriavam sobre os justos. Mas logo em seguida ele reconheceu que o justo viverá por sua fé. Reconheceu também que Deus tem um propósito no tempo determinado, vivenciou o fato de que os inimigos produziram muito sofrimento ao povo de Deus e não acontecia nada com eles. Quantas vezes a gente passa, por momentos assim, na cova do leão, na fornalha de fogo, isso é uma realidade. Mas o profeta chegou ao entendimento que chegaria o momento do juízo deles. Abacuque termina sua conjectura
agindo aos pensamentos negativos e toma uma posição de fé e confiança, declarando que mesmo que muitos males estivessem acontecendo, como a ruína e a fome, ele estava preparado para confiar no Senhor. Ele reconheceu o estado que estava passando, era uma realidade, porque nós passamos pela aflição, mas ele tinha fé que estava preparado para confiar no Senhor. Embora naquele momento estivesse experimentando juntamente com seu povo a derrota, a humilhação, ele retinha o pensamento na vitória, cheio de esperança. E é assim que nós temos que viver. Reter nossos pensamentos na vitória que Cristo nos dá, cheios de esperança. E a palavra de Deus cumpriu-se em pouco tempo depois. O profeta, juntamente com o povo, retornaram à sua terra e reconstruíram aquilo que o inimigo havia destruído. Deus honra a fé daqueles que acreditam em suas promessas. 3.4.1 Atitude positiva. Firmeza de vontade, de vencer, de acreditar. Uma das melhores decisões que alguém pode tomar é enfrentar a vida com entusiasmo e esperança, sem se deixar dominar pelo negativismo. Essa é a razão por que algumas pessoas conseguem vencer e outras não. Outras ficam paralisadas no seu medo. Nossas atitudes revelam muito o nosso caráter, Nosso caráter. E o caráter é a essência que somos, de quem somos. O caráter é determinado pelas escolhas que fazemos e uma delas é ser positivo ou negativo. Ninguém pode ir além das restrições do seu próprio caráter. Então, o caráter é a essência do que somos, a firmeza de vontade de vencer. É uma característica do nosso caráter. A vitória, antes de acontecer na vida exterior do homem, acontece dentro dele. Tudo começa de dentro para fora. Eu vou dar aquilo que eu tenho aqui dentro. Eu vou demonstrar aquilo que eu tenho aqui dentro, Então, por isso que eu sempre penso daquela oração de Davi: Senhor, dá-me um coração puro. Cria em mim um coração puro. Conclusão. A vida se renova sem parar, então aproveite intensamente o momento que você vive, celebrando o que já conseguiu, não se tornando infeliz por causa daquilo que ainda não alcançou. Então, celebrando o que você já conseguiu é tendo um coração grato, gratidão a Deus por tudo que Ele já fez. O Senhor tem nos ajudado até aqui. E não ficar infeliz por coisas que ainda não alcançou. Você ainda pode alcançar e talvez isso não é o melhor de Deus para você. Quem abriga o negativismo no coração acaba naufragando. Atente para a advertência do apóstolo Paulo. Olha o que Paulo fala: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Alguns, o quê? Alguns fracassaram na fé. Alguns deixaram de crer. Alguns não têm mais fé. É isso que acontece. Portanto, o crente não deve se deixar abater. Quando se sentir sobressaltado pelo medo, pois o mundo é um lugar assustador, no mundo teremos aflição. A esperança em Jesus lhe dará coragem, ainda que haja perigos ou fracasso. A esperança pode abrandar as dores apenas por fazer parte presente no coração aflito. Então, a esperança tem que estar no nosso coração, mesmo no momento de crise, no mesmo momento de aflição. Quando exausto, porque o mundo exige demais, a esperança lhe dará tempo e lugares para ser refugiado das cobranças, quietando e restaurando sua alma. Só a esperança vai fazer isso. A esperança renovará e fortalecerá o coração para que possa voar sobre a adversidade com asas como as da águia e continuar sem se cansar a fazer o que é certo. Então, meu amado, não perca a esperança. A esperança é uma virtude do Espírito Santo. Então, a esperança é a fé sendo fortalecida dia a dia. É o fortalecimento da fé dia a dia, é a esperança que nós temos em Cristo. E com Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Vamos orar?
Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor. Pai, nesse momento nós estamos passando por crise, o mundo passa por crise. E se nós estamos aqui aprendendo da Tua Palavra, é porque nós temos esperança em Ti, porque a nossa esperança está depositada em Ti, Senhor. Porque nós temos tido fé em Ti. E nós Te agradecemos porque nós sabemos que isso vem de Ti, não é de nós, vem de Ti. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco. Obrigada pela Tua promessa que Tu falou que estaria conosco até a consumação do século. E Tu tens estado conosco, Senhor. Pai, que nós venhamos repreender todo pensamento negativo, todo pensamento que não vem de Ti. Tu não dá ouvido às mentiras que o inimigo quer colocar em nossa mente, Senhor. Mas crê na Tua palavra que é verdade, que é verdadeira, que traz vida e vida em abundância, Senhor. Que nós venhamos nos fortalecer na fé, Senhor, jogando fora todo pensamento ruim, todo pensamento de intriga, todo pensamento de condenação, de derrota, Senhor, porque em Ti nós somos vitoriosos, Senhor. Pai, dá-nos um coração puro, cria em nós esse coração, que venhamos ter olhos bons, Senhor, e que a fé não seja abalada, Senhor. Pai, tudo colocamos nas Tuas mãos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Que tenhamos uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém. Oi, irmãos, bom dia, tudo bem? Quem puder abrir comigo, então, no livro de Lucas, capítulo 15, do 1 em diante. Na verdade, do 1 ao 7. Lucas, capítulo 15, do 1 ao 7. E diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Até aqui, amém. Essa semana, né, eu tava, assim, lembrando de alguns hinos bem antigos, e fiquei todos os dias lembrando do hino que diz essa letra, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. E aí todo dia eu lembrando desse hino e pensando assim nessa palavra, né? Que eu era uma dessas ovelhas, assim como muitos dos irmãos, né? E aqui eu fico feliz, né? Porque quando a gente é pecador e se arrepende, é a festa no céu. E também eu fiquei pensando, né, que a gente, assim como Jesus nos recebe
mesmo sendo pecadores, né? Que a gente também, como ele mesmo falou e dá exemplos diversas vezes, e não fazer acepção de pessoas, né? E também tá sempre tentando dar bons exemplos e falando do amor de Deus para aquelas pessoas que precisam de arrependimento e que o Espírito Santo possa tocar no coração delas. E pra gente não esmorecer, né, de orar por aquele nosso parente, por aquele nosso amigo, por um vizinho, enfim, ou por aquela pessoa. Mas eu digo mais mesmo pelos nossos parentes, né, que são as pessoas mais próximas. Que às vezes a gente pensa, essa pessoa já não vai se converter, né? Mas Deus é que sabe de todas as coisas e a gente não pode perder a esperança, né? E a fé, principalmente, que essa pessoa um dia pode vir para Deus, como eu vim, como, né, muitos de nós. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, te entregamos, Pai, nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia onde possamos nos reunir aqui pela internet, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde. Obrigada, Senhor, por tantas coisas que o Senhor faz pelos que ainda o Senhor vai fazer. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, a não esmorecer na fé. Nos ajuda, Senhor, em todas as nossas dificuldades, Pai. Nos dê sabedoria, inteligência, entendimento acerca das Tuas coisas. Em nome de Jesus, lhe entregamos tudo que vai ser ministrado, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus.
digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado.
porque Ele é Deus e tudo está nas mãos dele. Vamos louvar ao Senhor? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, creia nisso, Ele sempre é Deus, abrindo ou fechando a porta, Ele é Deus na tua vida. Aleluia. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele sempre é Deus. Independente das circunstâncias e da situação, Ele sempre será Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tenham um ótimo domingo e uma ótima semana. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, o servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus
mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Diga Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Diga comigo, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, não há outro igual. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, que Ele seja adorado nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez, reunidos para louvar, bendizer e aprender mais e mais de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Jeremias, capítulo 29. Eu vou falar, eu quero ver se você se lembra dessa passagem. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada por esse dia, por essa manhã, Senhor, na Tua presença. Obrigada pela vida de cada um que está assistindo, Senhor, essa gravação, que está cultuando, Pai, que está Te adorando. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, pois Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Obrigada, Deus. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado de todo mal, Deus. O Senhor tem nos sustentado, Deus. Muito, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por cada família, Senhor, representada, cada lar representado. Tu sabes o que vai no coração de cada um. Tu sabes, Deus, das necessidades, dos sonhos, dos anseios. Mas sabemos que tudo está na Sua mão e que o Senhor tem o controle de tudo, Deus. Ajuda-nos a entender a Tua vontade, o Teu querer e a vivermos de acordo com a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por esse dia. Obrigada, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá.
o porquê eu li essa passagem. Está lá em Jeremias capítulo 29, a primeira parte do versículo 11. Eu estava no meu momento com Deus e eu estava olhando assim as coisas. Sabe quando você volta o filme? Você pega lá, sou da época do videocassete, você volta, agora também dá, né? Você volta o filme. Eu comecei a voltar lá no início. E eu estava conversando com o Senhor, eu falei, quem diria, quem imaginaria que nós teríamos uma pandemia, que nós ficaríamos, são 6 meses, 180 dias. Começou o isolamento social em março, nós já estamos no final de setembro. Já parou para pensar? Quem diria? Quanto tempo duraria ou durará, porque ainda não terminou, e nós não sabemos quando vai terminar. Talvez as coisas amenizem. E eu falando com o Senhor, falei, nossa, Pai, quem diria, né? É como se de repente, tudo parasse. Você fez planos para o ano, tinha programações, né? Nós temos eventos, nós temos congressos. A própria equipe da UFBN, nós nos reunimos e montamos a agenda do ano, com todos os nossos encontros, os eventos que iam ter, os congressos. Mas você também na sua vida particular, os aniversários, retiros, passeios, viagens. Quanta coisa a gente se programou, a gente planejou. Eu estava falando isso com o Senhor, eu falei, a gente faz tudo isso e de repente vem a pandemia e pá! E na hora veio essa parte. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, que pensamentos. E eu falei, Senhor, será que quando a gente monta a nossa agenda, a gente, Senhor, é isso aqui? Eu falei para mim, porque a gente monta uma agenda de acordo com o calendário, por exemplo, no nosso caso, o calendário da convenção, o calendário das datas festivas. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, quantas coisas a gente se programa sem sequer perguntar a Deus. E quando começou essa pandemia, eu lembro de uma das primeiras palavras, ministrações minhas, foi quando eu estava arrumando, lembra o quarto da Ju? Que eu estava dando uma faxina e limpando os cantinhos e Deus falou da questão do meu povo. Assim, que você tem que limpar no cantinho, a sujeira é difícil, aí você tem que vir com a unha, com um paninho. E eu falava pra Júlia, falei, minha filha, como é difícil, né, limpar esses cantinhos e tal. E orando ao mesmo tempo. E Deus falou isso ao meu coração lá. Assim anda o meu povo. Pequenas sujeirinhas, pecadinhos, um aqui, outro ali. E eu fui voltando a fita de tudo que eu vi, que eu tenho ouvido. E fui ler essa passagem, tá? Capítulo 29 de Jeremias. Eu já tinha lido, fez parte do meu devocional. Mas aí a gente volta aí. A palavra do Senhor se renova a cada dia. E aqui no 29 é uma carta de Jeremias aos judeus da Babilônia, ou seja, Deus havia deixado Nabucodonosor levar os judeus como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. E aqui na carta, Deus fala com eles para eles edificarem, né, no versículo 5, edificarem as casas, habitar nelas, plantar pomar, comer o fruto. E na minha Bíblia diz, do versículo 5 assim, ó, Deus quer acrescentar todas as coisas desejáveis àqueles que buscam em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E eu fiquei imaginando
nesses 6 meses. Aí, cada um faz a sua autoanálise. Nesses 6 meses, lê aí o versículo 11 e 12 comigo. E o 13. O 11 diz assim: Eu é que sei que pensamentos, outras versões dizem planos, tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu anotei aqui na minha Bíblia assim, ó. Deus só se revela a nós quando estamos prontas ou prontos a lhe entregar tudo o que somos e tudo o que temos. E eu fiquei martelando nesse 11, 12, 13 e relembrando tudo que tem acontecido nessa pandemia. É difícil, irmãos, é difícil. Todos nós estamos tendo lutas, provações, vitórias. Mas como foi falado essa semana, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria não tem nada a ver com felicidade. É escolha, é decisão. E você já parou para pensar que aquilo que você chama de luta, Deus pode estar chamando de treinamento? Aquilo que você pode estar chamando de provação, Deus pode estar chamando de treinamento? E nesses 6 meses, como tem sido, como foi para você a questão você e o seu pai, o seu relacionamento com ele? Porque ele sabe os planos que tem a nosso respeito, mas também ele fala, me busca. E se você me buscar, você vai me achar. Mas para você me achar, você tem que fazer isso de todo o vosso coração. Todo o vosso coração é um coração sincero, é um coração verdadeiro, é um coração transparente. É se render aos pés do seu Pai, através da oração. O 12 diz, então me invocareis. Invocar é suplicar, é recorrer, é pedir auxílio. E passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Eu vos ouvirei. Ele vai ouvir. Agora a resposta, não tem como eu dizer para você, só Ele pode nos dar a resposta. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe, queridos, eu e Marcelo temos conversado com bastante pessoas, e o que tem nos assustado é a postura de alguns, são poucos, tá? Cristãos, em meio a tudo isso que tem acontecido. Porque você vê de um lado o cristão praguejando, reclamando, amaldiçoando, e às vezes um não cristão agradecendo, falando, não, o importante é que a gente está em casa, Deus tem cuidado, ninguém está doente, nós temos o que comer, para trabalhar está difícil, mas graças a Deus, Deus tem abençoado. E você? Você é daqueles que agradece, que louva? Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Cantar é fácil. Lembra? Tem um pastor, acho que é o pastor João Batista. Não tenho certeza, mas era um pastor que ministrava muito pra gente do Ministério de Louvor, e ele dizia isso, que o momento que nós mais mentimos é no louvor.
E quando ele falou isso, eu falei, gente, que absurdo. Ele começou a citar alguns louvores. E eu falei, nossa, é verdade. Esse é um. Te louvarei, não importa. Não importa mesmo? Pode acontecer o que for, que você vai louvar. Irmãs. Os planos do Senhor são os melhores. Os pensamentos dele, gente, ele é Deus, ele é Pai. E é um Pai tão amoroso, tão zeloso, tão cuidadoso, que nesses 6 meses, a cada dia eu tenho me constrangido com esse amor, com esse cuidado, com esse zelo. Porque eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando isso também, da diferença das pessoas, né, do cristão para o não cristão, a postura de cada um. E eu falei para ela, é engraçado, porque geralmente as pessoas que estão reclamando, que são cristãs, elas esquecem que o primeiro ministério delas é a casa delas. É para você também aí, ó. O teu primeiro ministério é aí na tua casa, com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos. É aí que é o teu púlpito. É aí que Deus vai te usar primeiro em você, para depois através de você. Nós mulheres ouvimos muito isso nos devocionais. Então você já parou para pensar? E eu estava conversando com essa menina e eu falei, se as pessoas não estão conseguindo suportar nem o seu primeiro ministério, o que elas querem fazer na igreja? Pensa aí, irmão, pensa aí, irmã. Deus tem planos para a sua vida, para a vida do seu marido, dos seus filhos. Não é por força nem por violência, mas a nossa parte, o ensinamento, o amor, o cuidado, o exemplo, tem que começar dentro da nossa casa. E o tempo de Deus, a forma, aonde e como, é com Deus. Faça você a sua parte. E algumas passagens eu separei. Abre aí. Eu separei na Bíblia da linguagem de hoje. Eu tenho uma versão da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a que eu tenho usado no devocional com as mulheres, que é bem... Como é que eu posso dizer? Não viaja muito na maionese. Ela é bem certinha. Que diz, ó, lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. São passagens que falam dos planos de Deus. Diz assim, eu reconheço, ó Deus eterno, que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Vamos lá, outra passagem, Salmos, capítulo 33, versículo 10 e 11. O Deus eterno acaba com os planos das nações e não deixa que eles se realizem. Mas o que o Eterno planeja dura para sempre, e as suas decisões permanecem eternamente. Ah, glória a Deus! Aí tem como a gente não deixar tudo na mão dele? Mais um. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. As pessoas fazem muitos planos. Lembra que eu falei lá no início? A minha agenda, a agenda das mulheres, todas as nossas programações, tudo aquilo que a gente planejou. Irmãos, não está errado, tá? Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Isso é questão de organização, de ordem. A gente tem que fazer as coisas do Senhor certas, com ordem, com excelência. Mas entender também que se não acontecer do jeito que nós programamos, ou no dia, ou no mês, é porque Ele está no controle.
se é que você deu o controle para ele. Tá certo? Então, ó, Provérbios 19, 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é o Deus eterno. É ou não é? Eu fiz planos, você fez planos, todos nós fizemos planos. E quem decidiu? Agora. Agora e sempre, quando nós deixamos. É que agora eu costumo dizer que Deus nos deu várias oportunidades. Ele foi nos dando, ele foi nos dando. Só que chegou uma hora que ele falou, basta. Agora todo mundo vai parar. É todo mundo. E aqueles que estão se dando conta do que está acontecendo, que estão orando, que estão aqui, ó, o versículo 13, buscar-me-eis, que estão buscando, irmãs, né? Ler, fazer aquele ritual. Hoje eu tenho que ler o quê? O que é o meu devocional? Ah, hoje diz que é o capítulo 29 de Jeremias. Aí deixa eu ler, WhatsApp, ler, Instagram, ler mais um pouquinho, no Facebook, não sei o que. Ai, fechei. Acabei o capítulo 29, deu, Senhor, ó, fiz minha parte, tá? Hoje eu li. Não, é ler, é meditar, é buscar, é encontrar o Senhor nesse momento teu de oração, nesse momento que você tá ali aos pés dele, falando, Senhor, eu tô te buscando, eu quero te achar, Pai. Eu tô aqui, Pai. E às vezes a gente nem fala nada. A gente só chora. Mas ele vem, recolhe as nossas lágrimas e depois é uma paz que excede todo entendimento. Então, é como no 11 falou, pensamentos de paz ele tem ao nosso respeito e não de mal. Infelizmente, nós, seres humanos, invertemos essa ordem. Nós temos pensamentos de mal e raramente de paz. E que venhamos, nesse dia, pedir ao Senhor, Pai, me ajuda, Pai, a descansar nos teus planos, a entender o que o Senhor quer de mim. Ah, Carla, mas já passou 6 meses, eu não fiz nada. Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para você criar prioridades dentro da sua casa, dentro do seu casamento, com os seus filhos. Nunca é tarde no seu ministério, para você se posicionar de acordo com a palavra, para você se posicionar aqui, como diz, ó, de todo o vosso coração. É todo. Como eu falei lá, Deus só vai se revelar a você quando você estiver pronto ou pronta para entregar tudo o que você é e tudo o que você tem para Ele. Ele sabe o que a gente quer, Ele sabe o que a gente deseja, Ele sabe os nossos sonhos. Mas graças a Deus que nós entregamos a nossa vida a Ele e entregamos a Ele o controle para que prevaleça na minha vida e na sua a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Porque a nossa vontade não é boa, pelo contrário, é ruim, não é agradável, às vezes aos olhos do Senhor e às pessoas que estão ao nosso redor, e não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Então, entrega ao Senhor, busque a Ele, encontre Ele no teu momento, deixe Ele planejar a sua vida. Há um louvor, que eu acho que é do Renascer, que diz assim, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade.
assim na terra como no céu. É lindo, é lindo. E na semana que eu estava orando e que Deus me falou isso, eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, eu recebi de um pastor esse louvor. E foi tremendo, porque você vê a confirmação de Deus naquilo que Ele está falando contigo. Se der, depois do culto, eu coloco ali a música para vocês. Por questões de direito autoral, a gente não pode colocar aqui no culto, porque o YouTube, ele bloqueia. Mas para compartilhar, assim, o WhatsApp não há problema nenhum de questões de direito autoral. Mas é lindo. Então, irmão, irmã, pare de olhar somente para aquilo que não está acontecendo, para aquilo que está ruim. Volte os seus olhos para o seu Pai e fale para Ele: Pai, eu sei que os seus pensamentos ao meu respeito são de paz e não de mal. Não me deixa, Senhor, ser dominada pelos meus sentimentos. Uma coisa que eu tenho orado e tenho conversado com muitas mulheres, e isso serve para você, homem, também. Não se deixe mover pelos seus sentimentos, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Porque os nossos sentimentos, o nosso coração é enganoso. E os sentimentos, se você deixar se dominar, o medo, a tristeza, a frustração, a decepção, eles vão te paralisar. Mas quando você é movida pelo Espírito Santo de Deus, quando vem esses sentimentos, na hora o Espírito Santo fala contigo. E ele diz: eu estou aqui. Vamos juntas? Vamos vencer? É mais um dia, na vontade de Deus, de acordo com Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Amados, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque, encontre Ele aí no seu momento de intimidade, de relacionamento com esse Pai que tem cuidado de nós. Esses 6 meses, esses 180 dias de isolamento, nós aqui em casa, porque o Marcelo é do grupo de risco, temos procurado fazer só o que é estritamente necessário e tudo com muito cuidado. Tem sido um aprendizado, um crescimento. Tem sido uma escola. Nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo. Está sendo fácil? Não. Mas nós estamos transformando aquilo que é ruim na vontade de Deus. Nós não nos deixamos, ou pelo menos estamos tentando não deixar que os sentimentos nos dominem, e sim o Espírito Santo. E que você faça aí na sua casa também. Lembre-se disso. Seu primeiro ministério é aí dentro da sua casa. Aí é o seu primeiro púlpito, aonde você vai pregar, aonde você vai testemunhar e aonde você vai ser bênção. Primeiro em você, para depois através de você. Fiquem com Deus, tenham um ótimo, abençoado domingo. Amo vocês, também estou morrendo de saudade, mas Deus sabe de todas as coisas. E você já parou para pensar, se fosse há 20 anos atrás, a gente nem ia estar se vendo, nem se falando direito, né? Porque tinha telefone 20 anos atrás. Mas não era com essa facilidade que a gente tem agora. Então, em tudo dai graças, porque Ele tem sido maravilhoso. Fiquem com Deus, amo vocês. E até quando Deus quiser. Beijo, Deus abençoe.